Olá a todos, bem-vindos ao canal Storyholic. Hoje eu vou contar a história de um filme de comédia japonesa chamado Oppai Volleyball. Porém, eu vou avisar que eu preciso ser cuidadoso, senão vai dar merda para mim. Então eu vou usar outras formas de me expressar, e se você souber já o que significa Oppai, vai entender tudo muito mais fácil. Mas antes de eu começar, é claro, deixe seu like, se inscreva e ative o sino das notificações para não perder nenhum vídeo novo aqui do canal. A história começa com os 5 alunos pervertidos do clube de vôlei tentando atingir grande velocidade, porque acreditam que o vento daria a mesma sensação de apalpar uns Oppai. Mas se desanimam porque, segundo eles, teriam que passar de 80 km por hora. É aí que eles têm a ideia de descer um morro sem freios. De fato, eles conseguiram atingir a velocidade, mas não conseguiram parar e atravessaram uma zona de perigo. Mas é preciso fazer sacrifícios para realizar seus sonhos, não é mesmo? Certo dia eles estavam em uma cerimônia da escola, falando que quanto mais rápido eles fossem, maior seriam os Oppais da experiência. Logo, o próximo objetivo seria atingir 100 km. Por favor, não tentem isso em casa, é melhor treinar sua cantada. É aí que o vice-diretor apresenta a nova professora, Mikako Terashima, e ela logo arranca suspiros dos alunos. Então faz um discurso sobre incentivar a leitura e indica Dotei, o livro de Kotaro Takamura. Na nossa língua, o livro seria chamado como A Viagem, mas também pode ser traduzido como Garotos Virgens, e já podemos ver aonde isso vai dar. Ela começa a fazer um discurso sobre o quanto gosta de Dotei, e que Dotei está sempre ao lado da cama dela. Eles começam a rir e a atrapalhar a turma, até que o nariz de um deles começa a sangrar. E vocês sabem o que nariz sangrando representa na vida real. Depois da apresentação, o vice-diretor pergunta se ela podia assessorar o clube de vôlei. Isso choca os outros professores. Para quem não sabe, as escolas japonesas são repletas de clubes, porém o clube só pode funcionar se tiver um professor de olho. Hirata acaba ouvindo a notícia e corre para avisar o resto da equipe, que estava abrindo o buraco para observar o vestiário feminino. Porém, ele se assusta com a porta abrindo e entra de cabeça no lugar, o que dá merda para cada um deles. Rie, uma de suas amigas de infância, assiste a confusão e lamenta por ter conhecido ele. Após a aula, Mikako conversa com seu colega sobre como planeja ajudar o time, mas o professor diz que os alunos nunca praticam e não têm perseverança alguma. Ela não escuta o aviso e vai embora quando o professor tenta chamá-la para sair. Nessa noite, ela tem uma lembrança de uma aluna chamando de mentirosa e se entristece. No dia seguinte, ela é bem recebida pelo clube. Após o aquecimento, eles teriam que enfrentar a equipe feminina, mas tentam escapar apontando que são só 5. Porém, o demônio escuta e manda Yokoji Joe, um dos calouros, para entrar no time. Sem ter como escapar, eles são forçados a jogar. Rie aproveita para chamar eles de perdedores antes do jogo. Eles são massacrados, perdendo de 15-0. Joe fica tão decepcionado que sai do time, e a professora fica chocada com quão ruim eles são. Ela tenta conversar com os alunos, mas eles não dão a mínima para o que acabou de acontecer. Eles revelam que nunca puderam praticar por causa de Nakai, um dos senpai que sempre provocava eles e os humilhava sempre que podia. Então, depois que Nakai se formou, eles desistiram de treinar e passaram a usar o tempo só para se divertirem. A professora tenta motivá-los com um discurso e diz que faria qualquer coisa se eles se dedicassem. Eles tentam fazer um acordo que, se ganhasse o jogo, a professora teria que mostrar os Oppais para ele. Ela recusa na hora, mas eles dizem: Mas você disse qualquer coisa! Eles a chamam de mentirosa, e por ter traumas em relação a isso, ela decide cumprir a promessa. Ela conta o que aconteceu para um dos professores e ele solta risadas. Ela fica dividida entre seu dever de motivar e ajudar os alunos a vencer, e a sua promessa, mas por fim decide acabar com o acordo. No dia seguinte, os alunos espionam o treino da equipe adversária para saber o que iam encontrar, mas se distraem quando a equipe de ginástica entra e por causa disso são pegos. Eles contam que perderam toda a determinação, porque nunca chegariam naquele nível. É aí que o lado motivacional da professora vem à tona e diz que se eles quiserem ver, vão ter que se esforçar, e é um insulto para ela eles não fazerem de tudo para que ela mostre. Quando ela nota o que acabou de dizer, já era tarde. Os alunos pedem desculpas por agirem como perdedores e prometem dar o melhor, o que ela não gosta nem um pouco. No dia seguinte, os alunos passam a treinar com tudo o que têm, sem se importar com a zombaria das meninas. O treinador da equipe feminina menospreza tudo e diz que é impossível para eles. Mas a professora diz que nada é impossível e admira a determinação de cada um. Ela começa a buscar melhores formas para treinar seus alunos, e longos dias se passam com eles se esforçando ao máximo,
não parando nem pela chuva. Certo dia, Hirata e a professora vão à casa de Joe para convencê-lo a voltar para a equipe e ficam surpresos quando descobrem que o pai dele é um grande jogador e que não sabia que Joe ainda não tinha voltado para o time. Eles escondem que Joe ainda não voltou para o time e começam a pedir dicas para o pai. Após isso, a equipe passa a procurar por Joe por toda a cidade. Hirata o encontra acompanhado de más amizades e Joe diz que não gosta mais de vôlei. Joe continua seu caminho junto de seus colegas e decidem brincar de delinquente, e derrubam a moto de Nakai, sem saber que ele estava por perto. Nakai arrasta Joe para outro lugar, sem notar que um dos membros do vôlei estava vendo tudo escondido. Ele avisa o resto da equipe que corre para ajudar o colega. Mesmo cheios de medo, com a surra que Joe estava levando, eles pulam em cima do Nakai, que não entende nada, mas decidem bater em todo mundo igualmente. E isso é amizade, dividir a surra com seu amigo. Joe fica tocado pela atitude dos colegas, e é aí que eles revelam um acordo que fizeram com a professora. E podemos ver que ele também ficou surpreso com isso. A professora encontra a equipe surrada na rua, e fica preocupada com eles, mas eles dizem que não foi nada, e que Joe está de volta. A equipe ganha um novo fôlego, e como Joe possuía muita experiência com o vôlei, passa a ajudar os amigos com os treinos. O time passa a se dedicar ainda mais, mas sempre preocupando a professora com a promessa. Ao ver quantos alunos progrediram, a professora desafia a equipe feminina de novo, e dessa vez eles ganham com facilidade. É muito boa a sensação quando você faz aqueles que zombavam de você engolir as palavras, recomendo para todo mundo. Chega o dia da competição, mas por causa de um problema o time adversário não pôde vir, e com isso os protagonistas conseguem sua primeira vitória. Eles chamam a professora para que ela cumpra o acordo, já que o acordo era somente uma vitória. Mas Joe convence o grupo que seria errado ver sem ter derrotado a equipe de fato. Então, eles soltam um grito de guerra e se preparam para a próxima rodada. Porém, descobrem que teriam que enfrentar os favoritos da competição. Ao ver o quanto seus alunos estavam para baixo, a professora compra um doce para cada um e reafirma a promessa. Nessa mesma noite, ela vai ao encontro com seu ex-namorado e começa a se lembrar de seu trauma. Acontece que ela havia marcado de levar seus colegas a um show. Porém, o diretor da escola não gosta nem um pouco, porque as provas estavam chegando, e a escola é muito rígida e se intromete até na vida particular dos alunos. Para evitar problemas, a professora nega, e o pior cai sobre a turma, que perde toda a admiração pela professora mentirosa. Após o jantar, eles vão até o quarto, mas ela não consegue seguir adiante, porque seu peito carregava os sonhos de todo mundo. No dia seguinte, a equipe corre para mais um dia de treinamento, mas encontram Nakai, querendo saber por que lutaram contra ele. Ele fica surpreso e diz que Mikako é uma ótima professora por motivá-los assim. Ele mostra respeito por eles e vai embora, porém Rie escuta tudo e não gosta nem um pouco. O pai de Joe passa a ajudá-lo com os treinos, e eles passam a treinar mais do que qualquer um. Em uma noite, a professora conta sobre seu passado, em que ela não era boa em nada e teve problemas após ter sido desafiada a roubar um livro. Mas Harada, seu professor, não foi rude e nem a colocou para baixo, somente pediu para que ela fizesse um trabalho sobre alguns livros, sendo o último livro A Viagem. O professor então revelou que gostou tanto do que ela escreveu que enviou o trabalho para um concurso de literatura, e para surpresa dela, ela ganhou. Isso mudou a vida dela e ela passou a ser sempre cheia de motivação, e essa é a razão dela ter se tornado uma professora. O tempo passa e a equipe feminina conta sobre o quanto os protagonistas evoluíram, porém Rie revela toda a verdade e expõe a professora. No dia seguinte, a diretoria chama a professora e a equipe de vôlei para perguntar se a promessa era verdadeira, por causa de todos os boatos que surgiram na escola. Os alunos tentam assumir toda a culpa, dizendo que é tudo uma mentira que eles espalharam, mas a professora conta a verdade, porque não queria mentir de novo, ainda mais para prejudicar seus alunos. Mas quando ia para a sala uma última vez, ela encontra vários desenhos no quadro zombando dela. Rie fica com remorso e confessa o que fez para a professora, mas a professora só se mostra gentil. No dia da competição, a professora visita a viúva de seu professor, Harada, e a mulher mostra que o marido passou muito tempo escolhendo os livros que daria para ela ler, para que ela se tornasse uma pessoa melhor. Ela se emociona ao ver o quanto o professor se esforçava por seus alunos e decide fazer o mesmo. Ela então corre até a competição de vôlei e encontra seus alunos cabisbaixos pelo que aconteceu e perdendo feio. Ela então grita com eles e reafirma a promessa. A convicção da professora acende uma chama no coração dos alunos e eles passam a usar seu grito de guerra a cada lance, e o jogo começou a virar por completo.
surpreendendo a equipe feminina que sempre zombava deles e deixando o pai de Joe orgulhoso. Mas quando o outro time vê que os alunos pervertidos empataram o jogo, revela que aquela era somente equipe secundária e passa a jogar a sério. Eles tentam manter a esperança, mas são destruídos pelo adversário. A professora então vai até o vestiário, onde encontra seus alunos desolados. Ela anima um pouco eles e termina com um abraço grupal. Algum tempo depois, ela se despede de seu colega, mas afirma que vai continuar ensinando. Depois disso, ela encontra uma carta que seus alunos deixaram para ela e se emociona com as palavras deles. Depois disso, ela pega um trem e lá de dentro escuta os gritos de seus alunos que se fantasiaram e prepararam cartazes, agradecendo por tudo de bom que a professora fez por eles. E o filme acaba com ela desejando que eles se tornem bons homens. Pois bem, apesar da história, o filme traz uma mensagem de dedicação e mostra o quanto podemos evoluir se acreditar em nós. O mais engraçado é que ele tem esse estilo anime que mesmo no meio da loucura, você consegue enxergar algo de bom. Claro, as pessoas têm que ter a noção que isso é somente uma história e não deve ser imitada na vida real. Por fim, se você gosta de histórias mais livres e sem teor político, eu recomendo qualquer material que venha do Japão e sugiro você aproveitar enquanto você ainda pode. Nunca se sabe quando o mundo pode virar, não é? O vídeo de hoje fica por aqui e até a próxima!